Hoje eu vou falar com você sobre os oráculos. Os oráculos muitas vezes são considerados por muitas pessoas como místicos, situações místicas. E quando a gente começa a falar dentro do contexto da psicologia, do Jung, enfim, nesses temas, muitas pessoas às vezes torcem o nariz, muitas pessoas não entendem o que isso tudo tem a ver com essa dinâmica da psique, com essa dinâmica, que se trabalha para o entendimento e ampliação da consciência no ser humano, além, é claro, de resolução de questões pessoais, questões de complexos, enfim, situações específicas desse tipo. Acontece que o Jung ele estudou muito a simbologia, os símbolos, ele via todo um contexto específico, estudou muito o Oriente, o pensamento oriental, como as coisas funcionam nessa dinâmica. Ele também estudou muito a religiosidade, falou de religiões e tal, mas o objetivo dele é sempre dentro de um campo de estudo científico, onde a psique era o objeto de estudo dele. Ele sempre trouxe essa situação do símbolo, ele sempre trouxe essa imagem de como se pode acessar o inconsciente pessoal e também o inconsciente coletivo, de como a gente pode extrair e trazer a consciência, ampliar a consciência, enfim. Ele fez todo um trabalho em cima disso. E é claro que ele se debruçou também no estudo de alquimia, ele se debruçou no estudo de astrologia, a alquimia muito, porque ele ficou muitos e muitos anos estudando alquimia, e a alquimia é um elemento base do processo de análise dos próprios atendimentos dele. A astrologia também, ele se debruçava sobre isso, e é claro, ele não fazia análise astrológica, mas ele muitas vezes, em alguns casos, ele até enviava os dados para colegas, ou alguém fazer a análise astrológica para ampliar o aspecto simbólico que aquele paciente trazia para ele. Isso foi objeto de estudo. A própria alquimia mescla situações de astrologia, enfim. O I Ching, ele também se debruçou, um conhecimento oriental antiquíssimo, e aqui a gente tem um dos livros mais que a gente indica mesmo, para quem quer estudar o I Ching, que é do Richard William, um sinólogo, amigo do Jung, e nesse livro o prefácio é do Jung. Então, para vocês verem como ele dava importância para esse tipo de elemento, para esse tipo de recurso que a gente tem. Aqui também tem um livro maravilhoso, muito conhecido, dentro da linha do tarô, que é Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, da Sally Nichols. E ela faz uma elaboração sobre o tarô com base junguiana. É preciso que a gente tenha clareza que os oráculos, e aí a gente pode citar vários tipos, tarô, I Ching, runas, os búzios, até borra de café, enfim, todo tipo de oráculos que você puder conceber, que você tiver aí dentro do escopo da sua vida, do seu meio social, enfim, do local onde você vive. Os oráculos, eles são como portais, eles são como portas para o inconsciente. Eles nos colocam nesse estado, eles, através dos símbolos que eles representam, eles nos colocam em contato com isso que está oculto, com isso que está inconsciente, com isso que está em outra esfera de conhecimento. Então, os oráculos por si, as cartas, ou as pedras, os búzios, o café, enfim, não importa a mão, leitura de mão, quiromancia, enfim, nada disso importa muito em termos só o objeto, só as cartas, só a mão com as linhas não representam nada. Quer dizer, eu te mostro isso daqui e você, ok, é uma mão. Mas
o conhecimento que está por trás disso, que nos coloca em contato com os símbolos e que nos vão transportar como portais, que eu havia dito, que vão nos transportar para um outro estado de consciência, que vão nos transportar para outros elementos outrora não conhecidos. Isso sim é função de quem está ali observando e realizando a leitura oracular. Então, a leitura oracular, o processo oracular, ele precisa de um intermediário, né? A carta por si só, ela tem o símbolo lá, mas aquilo diz muita coisa. No entanto, quando você está diante de alguém, este alguém traz todo um repertório simbólico, traz todo um conteúdo inconsciente, traz todo um conteúdo imantado nele de elementos do inconsciente coletivo, da própria vida da pessoa. E a carta está ali, ela vai mostrar. No entanto, é necessário esta outra pessoa, no caso, quem vai realizar o jogo oracular, para que este canal se abra, para que essa porta rumo ao inconsciente se abra. Então, é como uma ferramenta. É assim também como os sonhos. Os sonhos também fazem isso. É claro que com sonhos a gente tem uma questão que você pode fazer a sua própria análise. No oráculo também, você pode fazer o seu próprio jogo, só que de qualquer maneira, seja no sonho, seja nas cartas, no I Ching, enfim, você precisa de alguém ali que tenha conhecimento. Pode ser você mesmo, mas geralmente tem alguém que faz isso para você, até para servir como espelho para você. Os sonhos são elementos que trazem também, podem ser oraculares, podem ser premonitórios, podem ser abrir esse mundo simbólico para o contato com esse inconsciente, para o contato com você, para o contato com aquilo que até ainda está por vir. E aí, é claro que a gente precisa dizer que existem dois aspectos dos oráculos aí. Um é o aspecto divinatório e o outro é o aspecto adivinhatório. O aspecto adivinhatório, ele é um aspecto que ele é muito pobre. Ele é muito pobre porque ele fica só naquela situação de vou ver o que vai acontecer. Isso é muito pobre, né? Porque você desconsidera todo o símbolo, você desconsidera tudo aquilo que é luminoso. E o próprio arquétipo é luminoso. Os mitos trazem para a gente uma lógica interessante sobre essa dinâmica do luminoso com os deuses, né? Com suas respectivas características. Enfim, o fato é que nós podemos entrar em contato com os arquétipos, com as imagens arquetípicas, nós podemos entrar em contato com os aspectos inconscientes da nossa vida e da vida coletiva, através dessas dinâmicas oraculares, desses elementos, dessas ferramentas oraculares. E quanto mais você sabe sobre o contexto emocional, psíquico, baseado nos sentimentos, sobre a psicologia oriental, sobre o pensamento oriental, sobre o pensamento ocidental, sobre as religiosidades. Quanto mais você sabe em relação aos possíveis símbolos, mais você pode ser espelho para quem está trazendo para você uma questão a ser trabalhada e que usa uma dessas ferramentas. Sonhos, o tarô, o I Ching, runas, quiromancia, a mão, ou a borra do café, ou os búzios, ou tantos e tantos outros oráculos que existem. O aspecto adivinhatório é pobre. O aspecto divinatório, que tem a ver com a conquista, o alcance da consciência rumo a um conhecimento que permite uma elaboração simbólica para um passo adiante na espiral ascendente que a gente chama de evolução, de ampliação de consciência. Isso sim, isso tem muito significado. E essas ferramentas, tarô, I Ching, runas, borra de café, quiromancia, enfim, todas elas trazem para a gente esses elementos que nos permitem o alcance da potencialidade máxima que nós temos dentro de nós. É a realização, a manifestação dessa potencialidade máxima que nós temos. Oráculos, puxa vida, eu considero muito importantes dentro do nosso contexto para que a gente possa entender elementos simbólicos
que muitas vezes aparecem para a gente não percebe. E claro, no sentido de favorecer a ampliação de consciência de cada um de nós em relação a essas ferramentas que nós temos à nossa disposição, é que nós vamos colocar aqui disponível no nosso canal do YouTube uma espécie de programa, né, oferecido a esse tema, oráculos, diversos tipos de oráculos. E a gente vai trazer convidados aqui para vocês poderem também entender um pouquinho melhor dessas ferramentas que são fantásticas para a nossa utilização, para a ampliação da consciência e para nos orientar, inclusive, os melhores caminhos a gente tomar em relação a essa autorrealização, né, que eu falei para vocês. Além disso, claro, eu mesmo realizo atendimentos de tarô, de Xing, de análise de sonhos, de runas. Se você tiver interesse, o link está aqui embaixo para que você possa conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho. Então, participe desse programa que a gente vai fazer, ainda estamos elaborando. Ele provavelmente vai ser algo mensal. E eu também vou fazer um processo de intercalar, trabalhando oráculos dentro de um contexto junguiano, aqui no Jung na Prática, e dentro de outros contextos que não são junguianos, né, espiritualistas, enfim, de outras formas, lá no meu canal do YouTube do Lino Bertrand. Se você não se inscreveu ainda lá no Lino Bertrand, se inscreve, aproveita e ativa o sininho de notificações também, porque lá a gente também vai ter um programa dedicado aos oráculos, ok? E claro, né, pessoal, se você acha que esse conhecimento pode ajudar alguém, compartilha. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um joinha se você gostou, fazer seu comentário aqui abaixo e também me dar dicas e orientações em relação ao que você espera que eu grave. Claro, eu estou aqui para você. Então coloca aqui embaixo o que você pensa sobre o assunto e o que mais você gostaria de saber. Um grande e forte abraço. Até já.